Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje nos conta que Jesus foi almoçar na casa de um dos chefes dos fariseus e que ele notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Isso dá margem a Jesus a apontar para um defeito, que é a vaidade, esta preocupação de aparecer, de brilhar, de ocupar os primeiros lugares. A vaidade, que é o excesso de preocupação com a própria imagem, deve ser combatido por uma série de motivos. Um deles é porque ela é a causa da tensão nervosa. Conversando com as pessoas no meu trabalho de direção espiritual, vejo que muitas delas se queixam de que não dormem bem, de que vira e mexe o pescoço fica duro, de que a coluna trava de vez em quando, de que estão com gastrite e assim por diante. E vejo que, cientes disso, procuram fazer uma academia de ginástica para relaxar, viajar de vez em quando e até, quando necessário, tomam algum ansiolítico. Vão vivendo dessa maneira aos trancos e barrancos. E o que essas pessoas precisariam saber é que há um defeito que está por trás da tensão nervosa. E esse defeito se chama vaidade. Isso mesmo, a vaidade é a principal causa do alto consumo de Rivotril, Lexotan, de doenças como a gastrite, de moléstias, como o endurecimento do pescoço, do sono prejudicado à noite, etc. É que a vaidade é um defeito que poucos conhecem com profundidade. Muitos associam a vaidade ao cuidado excessivo com a aparência. De fato, essa é uma manifestação concreta da vaidade, mas ela vai muito além disso. Poderíamos definir a vaidade como o excesso de preocupação com a imagem pessoal, excesso de preocupação em ficar bem diante dos outros, em ficar bem diante do chefe, em ficar bem diante dos amigos, das amigas, com o que os outros vão pensar, vão dizer, com o fato de alguém gostar ou não gostar, e assim por diante. O resultado disso é que a pessoa vaidosa não vive em paz.
cobra-se muito, não admite erros, gafes, fica presa a um asfixiante perfeccionismo. A verdade é que há um tipo de temperamento que é um conjunto de características inatas da personalidade suscetível a esses problemas. É o temperamento da pessoa certinha e muito responsável. As pessoas que nascem com esse temperamento carregam junto uma vaidade oculta. Mas também há pessoas que, mesmo não tendo esse temperamento, desenvolvem a vaidade na sua personalidade. Para estas pessoas, se não houver um forte combate contra a vaidade, nunca será possível relaxar, por mais exercícios e passeios que façam, por mais filmes que vejam para se distrair, por mais medicamentos que tomem. No combate à vaidade só há um caminho: o desprendimento da própria imagem. Lembro-me de um amigo filósofo e educador que, ciente desse defeito nos filhos, propôs um dia a seus filhos o seguinte desafio: estudar muito para a próxima prova e tirar 2. Quando eles ouviram isto, reagiram cada um de uma forma. Não é preciso dizer que o filho mais vaidoso e certinho se recusou terminantemente a fazer aquilo. Mas este amigo soube convencer este filho e os outros. Aquela experiência ficou muito marcante na vida deles, uma experiência de desprendimento da própria imagem. Para o desprendimento da imagem, sugiro arriscar e perder o medo de errar. Cortar os pensamentos que levam a dar volta em si. Se fiquei bem, se não fiquei bem, se gostaram, se não gostaram. Pensar que o mais importante não é ser perfeitinho, mas fazer o bem. Que o foco não seja ficar bem, mas fazer o bem. No trabalho, não estar preocupado em receber elogio do chefe, mas em tornar o trabalho uma ocasião de fazer um bem à sociedade. O ser humano não vive neste mundo para receber aplausos, mas para amar. Amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo. Saibamos combater a vaidade e nossa vida se encherá de uma profunda paz. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.